Olá, como vai você? Eu tenho uma palavra para compartilhar, não tão simples. Talvez as pessoas não tenham muito coragem de pregar sobre ela, porque é uma palavra que mexe um pouco com a sua alma. É sobre o sentimento de inveja. É um sentimento que a gente vê muitas pessoas criticarem. A gente vê muitas pessoas falarem mal do invejoso. Mas poucas pessoas admitem sentir inveja no seu coração. Seja cristão ou não. É um sentimento às vezes tão sutil que vem sobre o seu coração, vem sobre o nosso coração, que se você não se policiar, isso vai enraizando para dentro de você. Só que é algo que é muito vergonhoso de declarar, é um pecado diante da palavra de Deus, mas que ele precisa ser desmistificado e conversado sobre ele, para que a gente seja livre desse sentimento que não vem de Deus. É um sentimento que corrói, é um sentimento que destrói a alma, é um sentimento que paralisa pessoas. O invejoso, ele tende sempre a não olhar para si, ele olha para a vida do outro, ele está atento à vida do outro. E ele está num lugar de insatisfação pessoal. E às vezes ele julga a situação como se ele fosse o juiz da vez, o Deus da vez, em determinar se tal pessoa merece aquilo ou não merece. E aí a palavra que eu trouxe hoje é baseada um pouco nesse sentimento. Foi o salmista Asaf. Ele sentiu isso em seu coração. Ele sentiu inveja dos perversos. Olha que estranho. Como que você, uma pessoa bondosa, você faz o bem, pratica o bem, ama a Deus, serve a Deus. E aí você vê uma pessoa que você julga perversa e você tem inveja da condição de vida que aquela pessoa perversa está vivendo, porque aparentemente aquela pessoa está numa situação melhor do que a sua. Então, na verdade, quando a gente se levanta como um juiz, aquele que vai dizer o que aquela pessoa merece ou não merece, e a gente toma o lugar de Deus, a gente se coloca como juiz da situação. E o invejoso, sem perceber, constantemente ele está fazendo julgamentos na sua mente. E a palavra diz que não julgueis, para que você não seja julgado. Da mesma forma que você julgar, você será julgado. Então, assim, é uma lei da palavra. Assim como existe a lei da semeadura, que a gente vai colher o que planta, aquele que julga também será julgado. Então, é uma coisa muito perigosa. Mas vamos para a palavra. Asaf, ele diz assim: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Ele fala uma verdade, mas aí ele vem com uma mentira, que é uma falsa crença que existe dentro do seu coração, e ele expõe. O que é interessante é que a palavra está ensinando a expor o seu pecado. Ele não escondeu o seu pecado perante Deus, ele expôs o seu pecado perante Deus. Isso é algo positivo, um sentimento ruim, mas uma atitude positiva que o salmista teve perante algo podre que estava dentro da sua alma, e ele expõe para Deus, e ele não só expõe para Deus, como é algo tão marcante, tão importante, que é descrito na palavra, como exemplo para nós. E ele diz assim: mas quanto a mim, os meus pés quase se foram e os meus passos quase escorregaram. Quase. Pois eu tive inveja dos tolos, quando vi a prosperidade dos perversos. E ele vai discorrer, você pode meditar com mais calma, e ele começa a discorrer que ele começou a observar o ímpio e ele começou a dizer e a se comparar. E ele tem essa comparação perversa com a sua própria alma, porque ele se coloca num lugar e diz assim: poxa, eu sou miserável, era para eu estar vivendo aquela condição e eu não estou vivendo, Deus provavelmente está sendo injusto. A questão de a gente julgar e a gente tomar esse lugar de Deus é porque automaticamente a gente se diz assim: Deus é um péssimo juiz, eu sou um juiz melhor do que Deus. Então veja a gravidade desse sentimento que faz com que você peque contra o Senhor, sem perceber muitas vezes. Só que o interessante que eu queria chamar a atenção para nós não é tão somente sobre a coragem dele em confessar o seu pecado, mas também a luz que ele teve perante o santuário de Deus, que ele diz no versículo 17: até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim.
Observe que a luz que ele teve foi a luz do entendimento. A importância da meditação da palavra, a importância da gente estabelecer um relacionamento com o Senhor, porque ele teve essa luz no seu entendimento quando ele estava diante do santuário de Deus. A importância de se estar na casa do Senhor e de buscar ao Senhor, de estar na presença de Deus, porque é nele que nós vamos ter esses esclarecimentos espirituais. O Espírito de Deus, ele se revela para nós e ele nos mostra em que estamos pecando, em que estamos falhando. E ele teve a luz do entendimento. Observe que o filho pródigo, quando ele percebe o seu pecado, a Bíblia descreve que, caindo em si, e ele disse: até os empregados de meu pai são melhor tratados do que eu estou nessa situação. Então a Bíblia descreve que ele cai em si. Então o salmista, ele teve um entendimento que fez com que ele caísse em si, que ele estava sendo tolo e ignorante ao ter inveja dos ímpios, porque ele estava vendo de uma forma micro. Ele estava vendo a situação atual de pessoas que estão aparentemente bem, mas não querem Deus, não buscam Deus, negam a Deus. E assim são os ímpios, assim são os perversos, assim são aqueles que rejeitam Deus. Podem até estar momentaneamente bem, mas a palavra diz que haverá o fim para tudo isso e que a justiça do Senhor, ela há de se manifestar sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e os injustos. Ou a gente decide confiar nessa justiça de Deus, ou a gente se coloca como juiz da situação e permite com que sentimentos malignos venham apodrecer a sua alma, a nossa alma, que é o sentimento de inveja, é o sentimento, a atitude de julgar, de juiz, ser juiz do outro. E aí, então, tolo eu fui, versículo 22, e ignorante, eu fui como um animal diante de ti, diante do Senhor, que ele está falando com Deus aqui. Apesar disso, eu estou continuamente contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Ele disse, o Senhor me ajudou. No momento que ele confessa o seu pecado, no momento que ele reconhece a sua ignorância e a sua tolice, ele teve a ajuda do Senhor. E aí ele continua, tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberá para a glória. Deus deu um conselho, olha filho, provavelmente ele teve essa experiência com Deus. Não é por aí que você tem que seguir, não é tendo inveja dos ímpios. Mas olha, deixa eu te mostrar o que está predestinado para o fim de todas essas coisas. O fim dele vai ser esse. O fim e a glória há de ser revelada para os filhos que são perseguidos, que são maltratados, para os que são humilhados. A minha glória há de ser revelada para esse. Ele teve uma visão mais macro de toda a história. E aí ele disse, a quem tenho eu no céu a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Porquanto eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Então não existe ilusão. A Bíblia diz que o caminho daqueles que estão longe de Deus será como um sonho que acaba. Neste mesmo capítulo, vai descrever. É como um sonho de quem acordou, que é aparentemente aquela vida maravilhosa que ele está levando, de ostentação e luxúria muitas vezes, há de ter um fim. Há de ter um fim, porque Jesus, ele vai voltar. Creia você, queira ou não, queira, acredite ou queira, aceite ou não, Jesus há de retornar e buscar a sua noiva. E essa glória há de ser revelada para os seus filhos, para aqueles que aqui perecem, em pregar a tua palavra, em levar o teu evangelho, em crer, em sofrer perseguição, em ser ridicularizado, em ser humilhado, em ser massacrado muitas vezes, porque as pessoas não acreditam que esse evangelho é verdadeiro. As pessoas não acreditam que a palavra de Deus é poderosa, que a palavra de Deus é verdadeira e zombam da palavra de Deus. Aparentemente estamos vivendo num mundo em que realmente os perversos estão realmente se sobressaindo. As ideologias que estão por cima são ideologias contrárias à palavra, né? Mas só que haverá de vir o dia em que essa justiça há de ser revelada. E aí ele conclui o seu entendimento e disse, mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus e que eu possa declarar todas as tuas obras. Então, a partir do momento que ele começa a descrever a sua experiência de mudança de entendimento, de uma chave que vira na sua mente, ele começa a dizer assim, eu declararei todas as tuas obras. Isso foi uma obra que o Senhor fez.
em sua mente e em sua vida. Que o Senhor abra o seu entendimento nesta manhã para ver que essa prova que você está passando, ela há de ter um fim. Que essa luta que você está enfrentando não é eterna. Deus não está sendo injusto para com a sua vida. O Senhor está atento ao clamor dos teus filhos. O Senhor está atento a tudo que você tem enfrentado e a todas as injustiças que estão julgando você. O Senhor é o santo juiz que te conhece. Conhece o seu coração, conhece a sua alma. Ainda que muitos pensem que conheçam você. Quem conhece de fato é o Senhor e Ele há de julgar todas as coisas conforme o seu entendimento, conforme tudo aquilo que Ele sonda, porque Ele é o único capaz de sondar mente e coração. Então, antes de você julgar alguém, antes de você pensar ou falar sobre algo de alguém, seja de perto, seja de longe, alguém que você tenha empatia ou que você não tenha simpatia alguma, então tenha cuidado, não se coloque sobre juiz na vida de ninguém. Que o Senhor nos abençoe e abençoe o nosso entendimento nessa noite.